Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. É agosto e vivenciamos mais uma vez a época de Feira do Livro aqui em Santa Maria. Pela segunda vez, a Sedufisme participa da programação com a atividade Sedufisme na Feira, um espaço para autoras e autores que nos ajudam a entender a literatura e a sociedade do Brasil de hoje. Assim, a convidada deste ano da Sedufisme para participar da atividade Sedufisme na Feira é uma expoente da nossa literatura do estado, do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Eliane Marques, que se destacou recentemente com a sua produção de um romance premiado, denominado Louças de Família. Já é uma poetisa consolidada, né? Trabalha com literatura há muitos anos e ela está a convite da Sedufisme para participar dessa atividade na 53ª Feira do Livro de Santa Maria. Ela, além de poeta, Eliane é romancista e tradutora. A sua produção literária se articula com seu trabalho político e intelectual antirracista, além de refletir preocupações como memória, ancestralidade e experimentações com a linguagem. Nascida em Santana do Livramento, que faz fronteira com o Uruguai, trabalha também com as suas próprias memórias e com as memórias de outras pessoas, reimaginando e narrando a partir da sua escrita. Eu sou Natália Drey Costa e o nosso ponto de pauta de hoje é sobre a produção literária de Eliane Marques, a nossa convidada do Sedufisme na Feira. Eliane, a gente agradece muito pelo seu aceite, tanto para vir participar do Sedufisme na Feira, quanto para conversar conosco aqui no Ponto de Pauta. Natália, a gratidão é compartilhada por mim. É a primeira vez que eu estou na Feira do Livro de Santa Maria, então isto é uma grande alegria e eu me sinto mais honrada porque um sindicato de trabalhadores e trabalhadoras está promovendo a minha vinda à cidade, à feira. Eu, que nos meus livros, tanto nos livros de poemas como nos romances, trabalho com essa palavra. Trabalho. As minhas personagens são trabalhadoras, são mulheres que transformam o mundo pelo trabalho. Então, isso, de fato, me emociona muito. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E realmente já pegando o gancho, né, que tu tá falando sobre essas personagens, né, essas trabalhadoras também, muito pela questão da memória e da questão do que se denomina como literatura negra, né, que é do tipo falar sobre essas questões, falar sobre tanto autores negros, né, que produzem a literatura, quanto a temática da negritude na literatura. Recentemente, a gente tem acompanhado alguns expoentes dessa literatura, principalmente aqui no estado. A Feira do Livro de Porto Alegre, que vai acontecer mais para o final do ano, tem como patrona já anunciada a Heloísa Pires de Lima, né? É a 72ª Feira do Livro de Porto Alegre e essa é a primeira mulher negra a ocupar o posto em mais de 70 anos de feira, né, como patrona. Além da Heloísa, a gente tem outros talentos, e da Eliane, né, claro, a gente tem outros talentos também da literatura expoentes do Rio Grande do Sul, como o Jefferson Tenório e o José Falero, né, que ocupam esse cenário. Ao mesmo tempo, né, que você trabalha com essa questão da literatura negra, da posição do trabalho dessas mulheres negras também, a gente sabe que essa literatura negra não se resume a uma denúncia do racismo, ela também é uma nova perspectiva, outras formas de narrar o mundo, de produzir linguagens. Como que você percebe, nossa primeira pergunta é nesse sentido, como que você percebe esse momento da literatura negra e o que você acha que está em jogo quando essas vozes passam a ocupar esses espaços de destaque? Eu quero, em primeiro lugar, destacar uma dimensão da literatura negra, que além dessas características nomeadas por alguns autores, a literatura negra, embora possua uma dimensão estética, ela também demonstra que, durante um determinado momento, o que se denomina de literatura brasileira foi uma literatura branca, escrita por homens brancos, geralmente heterossexuais. Então, já a própria construção literatura negra nos diz disso.
Por outro lado, a literatura chamada negra ou afrodiaspórica ou literatura negro-africana, cada uma dessas com suas especificidades, ela traz algo de novo. Nós podemos pensar essa inovação, Natália, em 3 pontos. Vamos pensar assim. Primeiro ponto, as personagens que vêm à frente. Até um determinado momento, nessa literatura denominada branca, as personagens identificadas como negras não tinham nome ou eram adjetivadas por qualificativos absolutamente desprezíveis, estavam num determinado ponto da narrativa, daqui a pouco já morriam. Quer dizer, sempre foram um acessório, um rodapé para constituir isso que nós vamos chamar de branquitude. E a literatura negra não, ela traz essas personagens como centrais dentro de uma narrativa. Segundo, o que se conta se modifica também. Se antes nós tínhamos a vida de uma classe média branca, agora nós temos vidas de trabalhadoras, de trabalhadores, de gente que foi escravizada, de quilombolas. Isso não estava na literatura brasileira. E o terceiro ponto, há uma inovação na produção de linguagem. Por exemplo, eu sou uma escritora que me identifico como negra, que vou trazer os provérbios africanos e os provérbios afro-brasileiros, vou trazer palavras em quimbundo, frases em quimbundo, e isso não é simples adereço, isso modifica o que nós vamos entender por língua portuguesa, trazendo a dimensão do que Lelé vai chamar, Lélia Gonçalves, de língua pretuguesa. Então, hoje, essa literatura negra, ela ocupa um espaço ainda muito pequeno no que se denomina literatura brasileira, mas nós continuamos escrevendo, produzindo e continuamos inovando. Não sei se é exatamente essa a pergunta. Sim, exatamente. Vão ocupando outros espaços, vão criando outros espaços, não é só ocupar os espaços que estão dados, né? É criar outros espaços também. Aí eu discordaria de um ponto. Quando tu diz, Natália, espaços que são dados. Na verdade, esses espaços não nos foram dados. Nós tivemos que empurrar portas, empurrar janelas, tirar algumas travas para estarmos nesses espaços e ainda nós somos vistas, eu falo especialmente das escritoras negras, como um corpo estranho àquele espaço, como alguma coisa que não deveria estar ali. Sim. Então, sim, nós estamos ocupando espaços que são nossos, mas ainda somos vistas como corpos estranhos, como monstros nesse lugar que ainda é tomado como um lugar da branquitude. Tá certo. Exatamente em relação a essa questão, a gente pode falar um pouquinho também sobre herança. Quando você fala sobre essas experimentações de linguagem, espaços que sempre foram, que as pessoas negras foram presas a esses espaços, né? Como se restritas a esses espaços. Na sua literatura, principalmente no seu romance, o Louças de Família, você fala bastante a partir da memória, da ancestralidade e da herança, de alguma forma, né? Sim. Então, tem na sua escrita tem essa relação entre aquilo que a gente recebe como herança da nossa ancestralidade e aquilo que a gente rompe ou cria ou inova, né? A partir dessa relação entre herança e inovação, de alguma forma, né? Como que você trabalha literariamente essa relação entre o que as pessoas pretas recebem como herança e aquilo que elas estão inovando e inventando na sua literatura? Eu acho que tu trazes uma questão clássica, que é da relação entre tradição e inovação. Quando é que a Eliane Marques se relaciona com a tradição? Em primeiro lugar, nós temos que inventar uma tradição, porque vamos pensar que a primeira mulher romancista e uma romancista abolicionista foi Maria Firmina dos Reis,
que publica Úrsula em 1859. Então, Maria Firmina dos Reis, eu incorporo a minha tradição, assim como incorporo Conceição Evaristo, Beatriz Nascimento, mas veja que não existe uma tradição dada, pronta. Ela precisa ser pesquisada e ela precisa ser inventada. Então, já a nossa tradição é uma tradição que inclui a inovação. Vamos pensar no primeiro capítulo de Louças de Família, quando a narradora, Quandu, fala que recebeu uma mensagem, uma má notícia, e essa má notícia se refere à morte de tia Luma. E o noticiante vai dizendo, olha, nós precisamos juntar dinheiro para o velório. Essa mensagem que a Quandu recebe, ela vem no WhatsApp. E a escrita que aparece ali no primeiro capítulo é uma escrita que eu forjo como de WhatsApp, fazendo alterações linguísticas. Mas vamos pensar também que é da tradição desde as Irmandades, vamos pensar nas Irmandades do Rosário e de São Benedito. Em Pelotas, em Porto Alegre, um dos objetivos da Irmandade era o quê? Fornecer uma boa morte. Fornecer o caixão, o velório. Quer dizer, desde tempos muito remotos, as populações negras se cotizam para que aquela pessoa que poderá ser uma aculo, uma abaculo, que em quimbuno significa uma ancestral, e uma ancestral não é apenas aquela pessoa que morreu, é aquela pessoa que vai para a cidade subterrânea, na tradição Congo-Angola, já estou falando de uma tradição pesquisada, mas que se relaciona com o mundo dos vivos, no sentido de ser benfazeja, porque ela fez algo no mundo dos vivos importante para a sua comunidade. Aqui eu acho que eu preciso fazer uma separação teórica, a partir da tradição. Em vários povos africanos, quer de uma tradição iorubá, quer de uma tradição Congo-Angola, esses povos participam de uma concepção de mundo que é organizada assim. Nós temos o mundo dos vivos, eu, tu, estamos no mundo dos vivos. O mundo dos mortos, ou o mundo dos ancestrais, ou o mundo dos invisíveis. O mundo dos não nascidos, que são aqueles e aquelas que virão. E um abismo de transição, que se trata de uma relação entre esses mundos, que é uma concepção do poeta e dramaturgo Wole Soyinka. Então, na tradição Congo-Angola, quem se torna ancestral é uma aculo ou baculo. Um é singular e outro é plural. Então, esta pessoa, ela fez algo de bom, de belo, de positivo para o mundo dos vivos. E ela, então, por eles, é tornada uma ancestral. Agora, eu não sei por que eu estou falando isso. Me perdi totalmente, Natália. Tu estava contando como ela recebeu a sobrinha, né? Recebe a notícia da morte. Ela recebe a notícia da morte de uma forma que as ancestrais dela, de certa forma, já faziam, né? Exatamente. Uma relação exato. Eu estava trazendo a questão da tradição, né? De que as irmandades, por exemplo, do Rosário já se organizavam, tendo como um dos seus objetivos financiar, por exemplo, enterros dignos para as pessoas negras. Porque o pior que pode acontecer é alguém morrer e não ser pranteado, não ser dignificado. Então, o livro, olha, já traz isso, que é ancestral, pensando nas irmandades, numa forma que é contemporânea e trazendo em toda a relação da tecnologia. Então, eu não me preocupo com, não, isto precisa ser assim. Eu corro o risco de inovar. E agora em Guanchuma, eu estou correndo muitos riscos, porque eu estou pesquisando muito essa tradição com o auxílio de outras pessoas, mas algumas coisas eu absolutamente não consigo. Fontes que me digam, por exemplo, o enterro dessas pessoas era assim
Assim, eu tive que inventar, por exemplo. E aí eu corro o risco de trazer algo da tradição e inventar algo numa tradição que pode ser totalmente aleatório. Mas como escritora, eu acho que o nosso lugar também de escritoras, de escritores é esse. Inovar, produzindo algo que não existia ainda e correndo o risco depois de ser criticado. Experimentar, né? De certa forma, a literatura, as pessoas vão acabar comparando, né, com a sociedade, com as notícias, com as informações, mas a literatura ainda tem esse campo da experimentação, né? E eu diria mais, né? É um campo de experimentação e é um campo de se colocar palavras novas nesse mundo para poder transformar algo dele. Porque às vezes nós temos uma relação muito, é só uma palavra, não. Uma palavra muda o mundo porque muda a concepção de sujeito, a concepção de pluriverso, a concepção de vida, a concepção de morte. Então, colocar uma palavra no mundo, sim, é muito importante. Tanto é que em Guanxuma, a cidade ficcional se chama Munda. Munda. Que se pode pensar como um feminino de mundo. A gente, para contextualizar, né, a Eliane está trabalhando, na verdade já está no prelo, né, o livro, o seu próximo romance, que é Guanxuma, né? E aí até gostaríamos que você falasse um pouco, que você está trabalhando nesse projeto, né, no Guanxuma, provavelmente revisando, né, fazendo essas adaptações. E aí já puxando, como a gente está falando de memória e também de inovação e criação, o que Guanxuma revela sobre os seus próximos projetos, sobre o seu trabalho? Porque você tem um trabalho consolidado na poesia, daí você lançou o seu primeiro romance, né? Que já foi premiado, já foi bastante aclamado. E agora você está trabalhando num segundo romance. O que isso revela sobre essas inovações da sua literatura, do seu próprio trabalho? Louças de Família é um romance contemporâneo, no sentido de que ele se passa numa contemporaneidade, embora estenda suas raízes para um passado. Guanxuma se passa no século XIX, entre 1831 e 1871, mais ou menos. Eu sempre tive o desejo, Natália, de saber o que as pessoas libertas, o que os africanos e as africanas livres, que essa africano ou africana livre é uma categoria jurídica, o que as pessoas escravizadas, como elas viviam, o que elas comiam, quais as relações entre elas e as relações com os senhores, com as senhoras, com as sinhás. E em Guanxuma eu pesquiso e ao mesmo tempo invento essas relações. Então Guanxuma atende um desejo meu de falar da vida miúda dessas pessoas. Assim, Louças de Família, o miúdo é a louça. Em Guanxuma, o miúdo é a vida de cada um. Tem a Eufrásia, eu simplesmente amo a Eufrásia. A Eufrásia é uma quitandeira, mas é uma quitandeira com K, porque eu descobri que havia uma diferença. Não, essa diferença foi eu que criei, mas quitandeira com Q era uma palavra utilizada pelos senhores e pelas senhoras para criticar uma mulher trabalhadora. Tu é uma quitandeira! Era pejorativo. Era pejorativo. Uhum. E então, em Guanxuma, quitandeira é com K, porque aproxima da sua origem quimbundo e, ao mesmo tempo, diz do valor do trabalho dessas mulheres. Porque há também algo que me parece bastante problemático no nosso pensamento brasileiro. Nós pensamos as quitandeiras como as mulheres que contribuíram com o seu trabalho para a alimentação no Brasil. Sim, contribuíram. Porque sem essas mulheres, por exemplo, as pessoas morreriam de fome. Mas onde há alimento, preparação de comida, onde há cozinha, há palavra. Essas mulheres estavam fomentando a língua portuguesa, estavam fomentando algo de uma nação que depois ganhou outros rumos. Então, o trabalho da quitandeira, da quituteira, da lavadeira, é um trabalho também de produção de palavra, é um trabalho de produção do mundo, é um trabalho de pensamento, é um trabalho filosófico. Nós não conseguimos entender isso ainda. Então, em Guanxuma, eu estou simplesmente apaixonada por... Não estou dizendo que o livro será isso, aquilo, não. Eu estou falando das personagens. Tem a Eufrásia, tem a Niganga, por exemplo, ou Ganga, Lumingo.
O que é a ganga? Ganga não é apenas uma pessoa que domina os saberes quanto às ervas, quanto aos mistérios, quanto às curas. A ganga é uma pessoa que na tradição Congo, Angola, alcançou um lugar de se pôr na vertical sobre a barriga da terra. O que significa se pôr na vertical? Se pôr na vertical significa ocupar uma posição do sol ao meio-dia. É essa a posição das baculos, quer dizer, é de poder fazer um bem para a comunidade, um bem para si e um bem para a comunidade. Não se trata necessariamente de uma posição biológica, esse pôr-se na vertical, mas se trata de poder se erguer e ao mesmo tempo em que nós conseguimos nos erguer, nós erguemos também a voz para produzir comida e produzir palavra. Então elas falam também um pouco de ti, né? Então é uma trabalhadora da palavra também. E aí, assim como elas também no sentido. Sim. Elas falam um pouco de ti também e sim. De como tu tá lidando, né, com Poxa, tu me pegaste, eu não queria que as pessoas soubessem isso. A gente pode cortar. Mas além dessa invenção do passado, da ancestralidade, dá para dizer assim, de certa forma, essa criação a partir do passado também, a gente tem a experimentação das palavras e da linguagem nos neologismos, né, na escrita e no próprio idioma, além do português, né, que você comentou. Você nasceu na fronteira com o Uruguai e ali teve muita influência do espanhol, também do portunhol, que às vezes a gente chama, né? O quanto que essas invenções linguísticas também te revelaram sobre pertencer a uma determinada região ou sobre romper com determinada região? Como é que foi para você também essa questão de nascer na fronteira, dessa relação com o idioma também, desses idiomas que se relacionam, se intercambiam de alguma forma? Nós podemos falar de invenção, eu vou pegar essa palavra que tu trouxeste em dois sentidos, né? Na tua fala eu ouvi dois sentidos de invenção. Uma invenção do passado, que tu ficaste meio assim para falar em invenção do passado, mas na verdade há uma invenção do passado. O passado se inventa pela literatura, porque vamos pensar que a vida dessas mulheres, até pouco tempo, ela não estava. As vidas não estavam nos livros. Por exemplo, a relação da Eufrásia com Sebastião. A Eufrásia inventa o doce de leite. A Eufrásia, ela irá conduzir um movimento imundo, é um movimento muito importante. Então, esses movimentos dessas mulheres não estavam nos livros e também não estavam no passado. Estando na literatura, passam a estar no passado. E talvez os historiadores, as historiadoras, se interessem por saber se isso funcionava assim ou não. Mas algo de passado, sim, nós estamos inventando. E outra, uma invenção linguística. Eu penso a fronteira como uma micromunda. E o portunhol como a língua dessa micromunda. O espanhol, ou melhor, o portunhol não é algo como eu não sei falar espanhol, então eu vou falar portunhol. Eu não sei falar português, então eu vou falar portunhol. Não, o portunhol é uma língua que se forja nesse micromundo formado por sul do Brasil, Uruguai e parte da Argentina. Então, nesse mundo se forja uma tradição, se forja um modo de viver, um modo de vestir, um modo de comer, se forja uma língua, se forja uma filosofia. Eu não sei se eu estou identificada com essa micromunda. Eu vou saber depois que eu terminar o Anchuma. Sim. O quanto dessa fronteira tem de inspiração no seu livro, em Guanchuma, assim? Tem personagens que falam portunhol, é ambientado numa região, né, que tem coisas desse elemento, dessa fronteira? Sim. A Munda é nessa tríplice fronteira. Há um fato, por exemplo, há um charqueador chamado Ribeiro Barcelos. Ribeiro Barcelos
é filho de um senhor de engenho do recôncavo da Bahia. Então ele vem para o Rio Grande do Sul montar uma charqueada. Aqui se apaixona por uma belíssima sinhá, casa, mas acontece que as trabalhadoras forçadas, as trabalhadoras sequestradas e forçadas, elas estão fugindo para onde? Para a chamada Banda Oriental. Por quê? Porque lá estão recebendo promessas de liberdade, embora nem sempre tenham funcionado, e promessa de terra. Que há algo também interessante no nosso pensamento. Nós pensamos em abolição da escravatura como liberdade. Temos agora, já faz algum tempo, uma crítica ao dia depois do 13 de maio, mas nós nunca falamos liberdade e propriedade. Nós falamos apenas liberdade, assim como quase nunca falamos escravizador e escravizado. Nós vivemos num país colonizado em que existem apenas escravizados ou escravos, não existem escravizadores. Parece que nós temos vergonha dessa palavra. Não, e em Guanchuma nós temos escravizadores e gente sujeita ao trabalho forçado. A profissão, né, dessa pessoa não é senhor de engenho, é escravizador. Exatamente, fizeram desse ato de escravizar uma profissão e ganharam muito dinheiro com isso. Sustentando uma riqueza que até hoje os seus sucessores sustentam. Exatamente. Eu queria aproveitar esse gancho que você está falando sobre escravizadores e pessoas que foram escravizadas para falar sobre a atividade de hoje, né? Nós estamos gravando esse ponto de pauta no dia em que vai ser realizada a atividade da Sedufism na feira, ali no Teatro 13 de Maio, junto com a Eliane. E o nome da atividade, né, o tema da atividade é Um Dia Entre os Humanos, que você se inspira em um poema de Ricardo Aleixo, que se chama Um Ano Entre os Humanos, né? E esse poema ele faz uma crítica aberta à ideia de humanização da perspectiva colonial e da branquitude, né, que você já citou aqui. O que essa ideia de humano colonial, da branquitude, deixa de fora? Como que a gente questiona os limites dessa ideia de humanidade, pensando que essa humanidade foi capaz de produzir e promover a escravidão, que é o que a gente está discutindo agora. Pois é, Natália. Essa ideia de humano, ou melhor, essa noção de humano, ela está bastante expandida, tanto num pensamento do dia a dia, quanto em pensamentos especializados. Geralmente, nós pensamos que apenas aquelas pessoas, entre aspas, desumanizadas, são capazes de sofrer violências. Tal pessoa sofreu uma violência. Mas que falta de humanidade, que desumanidade, vamos humanizar essas pessoas. Então, violência dirigida a mulheres brancas, a mulheres negras, a homens negros, a pessoas indígenas, a população LGBTQIA+. Se pensa que a categoria humano, se incluir essas pessoas, as garantirá contra a violência, quando não. Essa palavra humano, ela surge na modernidade com a escravização e com a colonização. Em si, o humano, ele não se produz uma exclusão, em Cristo já traz a exclusão dessas pessoas. Porque, vamos pensar que o humano, qualquer humano, ou qualquer palavra, se constitui a partir de uma negação. Então, essa afirmação da branquitude como humana, que surge especialmente nos pensadores afropessimistas, surge da negação do não humano. E quem é que está no não humano? São as pessoas negras, essas pessoas que eu já citei. Então, não há como espalhar essa humanização para melhorar o mundo. Essa categoria não nos serve. Essa categoria em si já vem contaminada pela desgraça, pela miséria, pela crueldade, pela exploração do outro. Aí, quando, no caso, a alforria para as pessoas escravizadas aconteceu, como você falou, se falou só em liberdade, mas não se falou em liberdade de propriedade, também não se falou em humanidade, né? Não se passou a humanizar as pessoas negras a partir do momento que... E que bom
que não. Porque eu não quero essa humanização, por exemplo. Porque o que é essa humanização? Essa humanização é me tornar igual a uma pessoa pretensamente europeia, uma pessoa pretensamente branca. Então, é isso que nós estamos dizendo. Eu posso ser Muntu, posso ser Guarani. E esse Guarani, esse Muntu é que foi reprimido. Nós não podemos ser nada disso, nós temos que ser humanos. E como não podemos alcançar essa humanidade, nós somos assassinadas, nós somos mortas. Entende que o problema é da categoria. E quando, vamos pensar um pouquinho, Natália, quando nós falamos, não nos humanizaram. E quem é que vai humanizar? Olha, parece um ato cristão, vamos humanizar, Não, nós não precisamos dessa humanização, nós queremos outra coisa. Nós queremos liberdade, queremos terra, queremos dinheiro, queremos casa, queremos educação de qualidade, queremos bons salários para os professores. Trabalho digno, tudo isso, exatamente. E aí, assim, falando sobre esse contexto, sobre esses desejos... Eu me empolguei, desculpa. Vamos fazer de novo. Não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas pode falar o que você quiser a respeito... Se quiser que o Jefferson faça algum corte... Não, vocês é que sabem. Não vou... Pra nós tá tranquilo. Eu tá tenho que ótimo. Suportar isso, né? Isso é uma coisa de imagem de controle, né? Porque... Para mim é terrível, às vezes eu saio das mesas, as pessoas, por que tu estava brava? Porque não é o meu jeito de falar, eu me empolgo, então, sabe, isso é uma coisa que pesa, uma mulher negra tem que estar controlando aquilo que ela disse, o que eu não consigo ficar controlando o tempo inteiro. Sim, exatamente. E aí, se expressar, né, da maneira que... Sim, se é um homem, ele meu Deus, como essa pessoa não sei o que, é potente, é isso. Eloquente. Não, é uma mulher louca. Sim, exatamente. É por isso que eu temo, às vezes, como empolgo demais. Não, tá ótimo, é isso mesmo. E também dentro dessa questão, assim, do que a gente tem que reivindicar, né, para uma nova categoria de humano, para uma nova categoria também de país, a gente tem, este ano, eleições novamente, né, presidenciais, além das eleições para presidente, a gente também vai eleger deputados federal e estadual e senadores. E governadores de estado. Nesse sentido, se você pudesse recomendar aos presidenciáveis, né, aqueles que estivessem dispostos a ler, que autores você acha que o futuro presidente, a futura presidenta do Brasil, o futuro presidente, eu acho, não tem nenhuma candidata a presidenta, né, esse ano, mas para o futuro presidente do país, assim, que livros, que autores essa pessoa deve ler para entender o Brasil hoje? Não é possível ocupar esses cargos políticos sem ler Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e Mata Doce, de Luciani Aparecida. Por que esses livros em específico? Porque esses livros tratam, em primeiro lugar, de raízes do Brasil pouco conhecidas ou pouco exploradas. Tratam das vidas de mulheres negras. Tratam de problemas relacionados à terra e à herança colonial. E tratam, de alguma forma, de transformar esses problemas levantados literariamente em outra coisa. Então, esses livros são importantes. E ler não como, que bom, não. Ler como algo que pode transmitir não apenas beleza, mas esses livros, eles possuem uma forte força política. Porque não existe essa separação também entre estético e político. O político possui uma estética e a estética possui uma política também. Então você acha que a literatura tem mais a oferecer à política do que a gente imagina, assim, de alguma forma a literatura pode nos ajudar, inclusive, a imaginar outros Brasis, né? No caso que você estava falando sobre imaginação, criar inovação. Eu diria que a literatura, ela cria outros Brasis. Porque a literatura branca criou um Brasil com determinadas características, com a exclusão de muitos. E a literatura negra cria ou recria um outro Brasil, com a inclusão daqueles que foram excluídos.
Isso mesmo. Para a gente encerrar a nossa entrevista, Eliane, fazer uma pergunta bem geral sobre literatura. O que você acha que a literatura pode nos fazer enxergar que talvez a gente ainda não conseguiu perceber de outras formas? A gente estava falando agora de política, né? Mas outras formas, outros modelos da nossa sociedade que não nos permitiram enxergar, que a literatura pode nos ajudar, pode nos fazer enxergar, perceber. Em primeiro lugar, eu entendo que a literatura pode nos tirar justamente essa predominância da visão, do olho. Porque o olho é o que conforma a nossa sociedade em pretos, brancos, homens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Esse olho eurocêntrico, ocidentocêntrico, que organiza a repressão e que organiza a exploração. Eu entendo que a literatura, ela pode, ao criar outros mundos, ela pode fechar esse olho e abrir outras cosmos-percepções ou cosmopercepções. Exatamente. É isso, então. A gente agradece muito. Obrigada, Eliane, tá, pela sua disposição, por você ter vindo até Santa Maria para conversar com a gente aqui, conversar depois com o público lá no Teatro 13 de Maio, por ter aceitado, né, participar e conceder essa entrevista para a gente, compartilhando essas informações que são muito importantes tanto para o público da Sedufism quanto para qualquer leitor, leitora do nosso país, tá? A gente agradece bastante a sua participação. A gratidão é toda minha, Natália, e muito obrigada à seção sindical dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada. Obrigadão. Assim nós encerramos aqui o nosso ponto de pauta. Essa edição, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. Para você poder conferir, o endereço é sedufism.org.br. Obrigada pela audiência e até o próximo ponto de pauta.